No Didática de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro de Provérbios, também conhecido como Provérbios de Salomão, muito embora não seja somente Salomão o autor de Provérbios, né? A gente sabe que, por exemplo, lá no final do Provérbios, ou do livro de Provérbios, nós temos as palavras de Agur, palavras de Lamuel, né? Mas, por ser o seu principal autor, Salomão dá o nome ao livro de Provérbios, conhecido como Provérbios de Salomão. Como o nome diz, Provérbios é uma coletânea, né, de ditos, de frases curtas com ensinamentos profundos, sintetizados e colocados às vezes até em uma certa forma de rima, às vezes não. Mas, como o nome diz, é provérbios, ensinos, ditos de sabedoria para o povo de Deus, para que nós possamos viver de acordo com a sabedoria de Deus. Mas eu gostaria de observar que quando nós lemos o livro de Provérbios, ou ao lermos o livro de Provérbios, se faz necessário algumas observações, porque o livro de Provérbios, se comparado com o restante da Bíblia, ele traz algumas particularidades. E uma das particularidades que nós encontramos no livro de Provérbios é que no livro de Provérbios, praticamente ou quase que totalmente não há como observar o que chamamos, né, no estudo da interpretação do texto bíblico, de contexto imediato. Nós já fizemos um vídeo cujo título era A Bíblia, o texto e o contexto. Se você não está muito familiarizado ainda com a questão sobre o que é o contexto amplo e imediato, dá uma olhadinha nesse vídeo aí que está no nosso canal. Mas o contexto imediato é a relação que há, né, entre um versículo com aquele que está o antecedendo ou posteriormente aquele que nós estamos lendo. Então, quando se trata do livro de Provérbios de Salomão, salvo os primeiros 9 capítulos e os 2 últimos, que nós vemos ali um desenvolvimento em argumento de conselhos, os demais capítulos do livro de Provérbios de Salomão praticamente não tem contexto imediato, porque são porções, né, individuais, né, e particulares de ensinos, ou seja, são provérbios. Então, quando nós lemos o livro de Provérbios, nós podemos tomar este cuidado e ter essa devida atenção que, de repente, de um versículo para o outro, nós estamos mudando completamente o assunto, porque é uma coletânea de provérbios. Outra observação importante que devemos fazer ao ler e estudar o livro de Provérbios é que existe 2 tipos de provérbios muito frequentes no livro de Provérbios de Salomão. Quais são esses 2 tipos? E por que é importante observá-los? Os provérbios chamados de símiles e os provérbios antitéticos. Por que é importante observar essas 2 características dos provérbios, ou essas 2 formas de provérbios, ou essas 2 qualidades de provérbios? Por quê? Porque os ensinos que estão ali colocados será mais fácil de ser compreendido se observarmos essas características. Os provérbios chamados
de símiles, principalmente ali no capítulo 25 ao 27, nós vamos observar que, como a palavra ou o nome símile significa semelhança, uma certa aparência, esses provérbios vai transmitir a sabedoria por essa comparação e por essa averiguação de semelhança entre realidades, entre fatos. Deixe-me dar um exemplo. O Provérbios de número 25, ou o capítulo 25 de Provérbios, para ser mais preciso, Provérbios 25 e versículo 11, está ali aquele Provérbios muito famoso e conhecido: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Aqui na versão que eu estou usando, que é a revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Observa, como maçã de ouro em salvas, bandeja de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Ou seja, a sabedoria é ensinada aqui que, tal como o valor de uma maçã em ouro e uma bandeja em prata, assim é o valor de uma palavra dita em seu tempo ou no tempo correto. Então, estes são os provérbios chamados provérbios em símiles. E também nós temos os provérbios antitéticos. O que seria isso? É aqueles provérbios que mostram uma diferença ou uma oposição ou um contraste entre duas realidades, entre dois fatos, entre duas verdades. Então, nós temos também uma série de provérbios que fazem essa comparação nas diferenças. E aí nós temos capítulo 28, 29, uma série de provérbios com este estilo, E já podemos mencionar, por exemplo, o primeiro versículo do capítulo 28 de Provérbios é um provérbios antitéticos. Ali segue uma série de provérbios antitéticos, onde a palavra do Senhor diz assim, 28:1, Provérbios 28:1: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Então você viu que ele faz uma diferença entre o perverso e o justo. Aliás, há uma grande quantidade de provérbios antitéticos que trabalham essa diferença, ou este contraste, ou essa oposição entre o justo e o perverso. Então, essa diferença também vale a pena ser observada, ou esta diferença não, aqui no caso, essas características que nós encontramos no livro de Provérbios. Encontramos provérbios por semelhança e provérbios por contrastes. Verdades mostradas com um referencial de semelhança e verdades mostradas em oposição ou em contraste uma com a outra. Então, esta é uma característica que nós devemos observar, que vale a pena observar ao ler o livro de Provérbios. Provérbios, como nós já mencionamos, é um livro que nos ensina a viver com sabedoria. E quando nós observamos na palavra de Deus, aliás, de maneira muito especial aqui no livro de Provérbios, nós sabemos que o viver com sabedoria vai fazer toda a diferença na vida do ser humano, Quando nós observamos a vida a partir dos princípios da sabedoria de Deus, a nossa vida terá realidades ou significados diferentes. E é importante nós observarmos que o livro do Provérbios enfatiza, como por exemplo no primeiro capítulo, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que seria o temor do Senhor?
Eu creio que nós poderíamos usar vários argumentos e ponderações teológicas para definir esta palavra, temor do Senhor. Mas eu quero aqui apenas fazer uma colocação, uma definição bastante prática e não tanto teológica. É importante ou vale a pena observar que temor do Senhor, ou estar no temor do Senhor, ou viver no temor do Senhor, é quando o ser humano reconhece quem ele é e quem Deus é. Porque quando nós tememos a Deus, nós reconhecemos que somos criatura, que Ele é o Criador, que somos servos, que Ele é o Senhor, que Ele é a fonte e que nós dependemos dEle. Portanto, aí Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio para o viver em sabedoria. E viver em sabedoria é saber exercitar bem a competência do ser. E eu digo que a competência do ser é a decisão. O ser humano foi criado com livre-arbítrio e Deus nos deu a competência de decidir. E conforme decidimos, teremos resultado, como nós chamamos de lei de semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sabedoria, portanto, é fazer boa semeadura e ter a recompensa, ou a consequência de boas colheitas. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e essa sabedoria se desenvolve no fato de tomar boas decisões na vida e ter boas consequências dessas decisões. E o livro de Provérbios nos ajuda a exercer de forma correta a competência do ser, que é tomar decisões. Não podemos jamais enganar e achar que nós podemos fazer escolha. Não, nós apenas tomamos decisões. Quando eu uso a palavra escolha e decisão, é apenas de forma didática. Porque quando eu falo que não podemos enganar, que não temos escolha, é porque não podemos, depois de plantar, escolher o que colher. Só podemos tomar decisão em qual semente vamos plantar. Se um agricultor tivesse escolha de plantar milho e depois da lavoura formada escolher colher soja, aí eu diria que ele teria escolha. Mas quando eu estou usando a palavra escolha e decisão aqui, eu estou falando de decisão, é aquilo que ele tem que decidir entre plantar a semente de milho ou a semente do soja. E depois a colheita será inevitável. Deu para entender? Portanto, esta foi a didática de hoje e até a próxima didática. Mas se você quer ter mais conhecimento da Palavra de Deus, aprofundar no conhecimento das Sagradas Escrituras, para que através dela tenha um conhecimento, uma intimidade maior com o Senhor nosso Deus, eu te convido a conhecer o curso de teologia da Academia Telos. Então, acesse o nosso site e conheça mais a respeito da Academia Telos. O nosso site é www.academiatelos.com.